Januário. Você, vascaíno, que está frustrado aí em casa, pode mandar a sua mensagem aqui pra gente. Por meio da hashtag Troca de Passes, você conversa, manda a sua opinião e a gente, na medida do possível, vai debatendo com vocês aí também. Como vocês já puderam perceber, mais uma vez eu tenho aqui comigo Paulo Vinícius Coelho e Thiago Neves, nosso convidado especial. PVC, como diz Luiz Carlos Júnior, teve realmente emoção até o fim, até o último minuto, quando o Sampaio conseguiu o gol da vitória. PVC, tudo bem? Boa noite. Tudo certo, Diniz. Prazer com você de novo, Thiago, com você que está em casa. Caiu o último invicto em casa, né? O Vasco não tinha perdido nenhuma vez em São Januário. Se o Sampaio só tinha vencido uma como visitante, o Vasco não tinha perdido nenhuma em São Januário. Pode subir amanhã, mas para isso depende de empates do Ituano contra o Londrina e do Sport contra o Operário. É bastante possível, é bastante acessível a situação do Vasco ainda em termos de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas como é que costuma repercutir no vestiário uma derrota como essa, Thiago? Em casa, com todo o clima a favor, podendo garantir com uma rodada de antecedência um acesso tão aguardado pela torcida, mas o Vasco não conseguiu. Como é que isso normalmente repercute entre os jogadores? Boa noite, Thiago. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, PVC. É um momento de tristeza, porque com a festa do torcedor, os jogadores viram antes do jogo a festa que o torcedor estava fazendo fora do estádio. Então, e aí acontece uma derrota dessa, né? Como o PVC falou, não tinha perdido em casa. Então, agora o momento é de tristeza. Chega em casa, no vestiário, não tem muito o que falar. Rezar para casa o quanto antes, para poder ver o que aconteceu no jogo. Então, acho que esse momento é um momento que o vestiário fica muito calado, até para evitar alguma discussão, alguma confusão dentro do vestiário. Fato é, né, PVC, Thiago, amigos que estão em casa, enquanto a gente vai acompanhando imagens aí desta noite em São Januário, é que o Vasco não conseguiu ser um time confiável ao longo de todo o campeonato. E mais uma vez, o Vasco teve 2 match points praticamente, né? Se fosse jogo de tênis ou se fosse uma partida de tênis, o jogo contra o Londrina em casa, o Vasco decepcionou a sua torcida. Hoje, mais uma ótima oportunidade contra o Sampaio Corrêa. De novo, o torcedor vai embora para casa e o Vasco traz para si uma responsabilidade enorme para esse último jogo contra o Ituano. É claro que isso se o Ituano conseguir vencer o seu jogo amanhã contra o Londrina. Mas traz uma responsabilidade enorme, até pela reação do torcedor depois do jogo, chamando os jogadores e o time de time sem vergonha, PVC. Isso vai para dentro do campo, mas o Gabriel Beck estava rezando, o jogo não tinha acabado. E depois o jogo acaba e ele chora compulsivamente. É um torcedor dentro de campo, é comovente, mas não é uma coisa que possa acontecer. Pode acontecer, Thiago? Não é normal, né? Ainda mais dentro do jogo, você ter essas reações é complicado. Ver a situação do clube, né? Um jogo que poderia ser o jogo do acesso, com uma festa brilhante da torcida. Então, você vê o Peck durante o jogo rezando, é uma cena que a gente pouco vê na televisão. É uma questão de desespero já, né, para o torcedor do Vasco de passar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar nesse papo aqui Lédio Carmona e também Ricardinho, que participaram ao lado de Luiz Carlos Júnior da transmissão dessa noite triste para o torcedor do Vasco da Gama, lá em São Januário. Lédio, Ricardinho, boa noite para vocês, Fala, meus Filipão. amigos, tudo bem? Boa noite. O que aconteceu em São Januário? Porque, como a gente estava dizendo aqui, o Vasco tinha tudo a seu favor, menos o futebol que o time vem mostrando em campo, né, Lédio? Que tem sido decepcionante ao longo de toda a Série B. Que loucura essa Série B, que loucura o futebol, né? Boa noite, amigos. Boa noite. Seja bem-vindo, Thiago. Prazer estar contigo, meu amigo PVC. Então, cara, o Vasco tomou o segundo gol. O Vasco não fez um bom primeiro tempo. O Sampaio Corrêa, em alguns momentos, foi melhor que o Vasco no primeiro tempo, por mais que o Vasco tenha feito o primeiro gol logo no início. No segundo tempo, o Jorginho conseguiu organizar o time. O time estava melhor, criando chance, apertando o Sampaio Corrêa, não dando contra-ataque, não deixando o Sampaio Corrêa na zona do conforto, mas é o futebol. Tomou o segundo gol. Uma bola do Gabriel Poveda, que ele aproveitou o rebote. A partir daí, o Vasco se desestruturou completamente, o torcedor ficou em pânico, ficou atônito, não conseguiu mais levar energia para o campo e o time, como vocês já comentaram,
ficou completamente perdido. Completamente perdido. O Peck rezando, outros jogadores absolutamente tensos, desequilibrados. Conseguiu empatar num momento de absoluta desorganização, mas conseguiu chegar ao empate. Eu até comentei, né, Ricardinho? Pelas circunstâncias, é um bom resultado, que ele manteria 4 pontos de vantagem sobre o Ituano. Enfim, manteria ainda uma distância do Londrina, do Sport. Só, cara, que as coisas para o vascaíno não são fáceis. E veio a cabeçada do Joécio na segunda trave, transformando essa noite num pesadelo, que era para ser uma festa, num pesadelo para o Vasco. Não é fácil ser vascaíno não, Felipe. Não é fácil. O torcedor que está aí sofrendo, em pânico, chorando. Enfim, ganhou vários jogos para o Vasco nesse campeonato. E hoje teve esse final derradeiro. E agora, esse jogo de amanhã, Londrina e Ituano, né, Ricardinho? Vira um jogo que todo vascaíno vai ver. Um terço na mão, rezando e torcendo pelo Londrina. Eu diria que o Vasco só está na situação que está, brigando pelo acesso até a última rodada, por causa da sua torcida. Ou não, Ricardinho? Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Boa noite. Tudo bem, Felipe? Um abraço para você, PVC, para o Thiago. Eu acho que o Vasco está só nessa situação e ainda brigando pelo acesso, e acho que ainda pode conseguir esse acesso, sim, mesmo que não dependa só dele agora, porque ele tem o Ituano amanhã e tem o confronto direto se o Ituano amanhã vencer o Londrina, mas porque o seu torcedor empurrou. E hoje ele fez a mesma coisa. E o cenário hoje, ele estava assim... Olha, jogo dentro de casa, com o apoio do torcedor, tem tudo para o Vasco ganhar e consolidar o acesso. Com 3 minutos fez 1-0. Você só vai somando dentro do jogo aquilo que você... aproximando o seu objetivo. E foi isso que aconteceu. 3 minutos, 1-0, e aí o Vasco toma um empate. O Sampaio Corrêa, um time corajoso no primeiro tempo, encarou o Vasco, tinha mais posse de bola, estava mais organizado no meio, empatou. Terminou melhor o primeiro tempo. No segundo tempo, o Jorginho organiza, o time volta melhor no segundo tempo, cria a chance, teve a bola do Marlon, cabeçada cruzada, e a bola não entrava, e aí, num contra-ataque, o Sampaio faz o segundo gol. E aí vem tudo abaixo. A frustração do torcedor, porque, lógico, a expectativa ela era enorme. A frustração é do tamanho da expectativa que você cria dentro de casa para conseguir o acesso por uma vitória. E aí o Vasco toma o segundo gol, o time se desorganiza totalmente, vai mais no coração do que na razão, na organização, bola na área, cruzamento. O Lédio ainda falou isso, olha, o Vasco não consegue se organizar. Encontra o gol de empate numa bola que o André atropelou o Pará no segundo pau, vários cruzamentos que o Vasco teve, o André empatou o jogo, mas aí nos acréscimos, num cruzamento de novo, acho que foi o Poveda que cruzou, né? Para o Joécio. Foi. E o Joécio atropela o Edmar no segundo pau. E no finalzinho, último lance do jogo, e faz o terceiro gol, e aí sim, aquilo que não era uma alegria plena, porque a plenitude era a vitória do Vasco e o acesso, mas era um empate, né? Era um pontinho. E aí a frustração de novo, e foi o jeito que terminou o jogo. Frustração do torcedor, dos jogadores, enfim, de tudo aquilo que estava envolvido no jogo. E a alegria do Sampaio, que aliás, se no segundo tempo teve em algum momento a situação de ser envolvido pelo Vasco, que foi o que aconteceu, mas fez um bom jogo. O Sampaio, desde o início, a gente tem que valorizar a atuação do Sampaio, porque foi um time corajoso e que jogou bem. A segunda vitória fora de casa do Sampaio. Sampaio só havia vencido o Náutico. Tinha 16% de aproveitamento fora de casa. Ganhou em São Januário. E a primeira derrota do Vasco em São Januário. É a primeira derrota do Vasco em São Januário. O Vasco não perdia desde a 35ª rodada da Série B do ano passado. Em São Januário. Eu acho que, apesar do primeiro tempo, que você falou já, Ricardinho, o Sampaio foi melhor. Foi. Não é uma boa decisão ter tirado o Yuri no primeiro tempo. Virou, foi depois, ok, mudou o jogo no segundo tempo, o time cresceu no segundo tempo quando o Yuri entrou. Podia ter feito 2-0 no primeiro tempo se tivesse um time organizado. Aí o Vasco sai na louca porque deu certo no segundo tempo contra o Criciúma, mas um jogo que podia ter tomado o segundo gol contra o Criciúma também. Sim. Não, mas a decisão de colocar o Palácios no lugar do Yuri. O Yuri era praticamente o único marcador que ele teria no time. O Yuri é o melhor, é o jogador que fez mais desarmes em toda a Série B. Então, acho que fez sentido essa substituição para início de jogo,
o Vasco jogou só com o Andrei, que não é um super marcador, é um jogador dinâmico e tudo mais, mas não é a principal característica Foi o que o Ricardinho dele. falou durante a transmissão. Ele não resolveu a saída de bola, ele queria melhorar a saída de bola com o Palácios e perdeu poder de marcação sem o Yuri e perdeu o Andrei Santos, porque ele precisava marcar no lugar do Yuri. Então, deu tudo errado. E no Ficou muito intervalo exposto o Vasco, né, Led? Primeiro tempo, muito exposto o Vasco, muito exposto. Né? No segundo tempo ele teve que corrigir, no intervalo ele corrigiu, o time melhorou, só que aí o Sampaio continuou bem no jogo e o Vasco não teve sorte. Teve chances para virar o jogo, matar na cabeçada do Marlon, em outros momentos. Tomou o segundo gol no Poveda, achou o empate quando não merecia, estava completamente desorganizado. E aí vem aquela coisa dos deuses do futebol. Fizeram besteira até agora, vão sofrer até a última rodada. Isso verdade. aí foi o que sinaliza o gol do Joécio. O único pecado, o pecado mesmo é terminar uma relação que foi tão bonita, tão harmoniosa entre torcida e time durante toda a Série B. Na primeira derrota, é natural, porque a despedida de São Januário desse ano e termina com a torcida gritando time sem vergonha. A torcida do Vasco merecia, né? Não, essa claro. vitória. Né? A torcida não Em tem culpa casa, nesse caso. pela campanha toda, né? Agora, lógico, enfrentou o Sampaio, que Fez um não grande tem jogo. nada a ver com isso. Pelo contrário, estava muito à vontade, talvez pela situação no campeonato, né? Mas é um time organizado, a gente tem que falar isso, porque sim, se organizou durante o jogo, jogou, encarou, teve posse de bola, não ficou jogando só no contra-ataque, só naquela bolinha, ficou se defendendo o tempo todo. Só que criou-se uma expectativa e ela era real. E com 3 minutos ela só aumentou. Só que durante o jogo ela não se concretizou porque o Vasco não conseguiu, mais uma vez, fazer um grande jogo. Tomou o segundo gol e aí se desarrumou e tomou o terceiro nos acréscimos. E ainda tem um detalhe que deixa o torcedor do Vasco ainda mais atônito. É a terceira derrota seguida do Vasco para o Sampaio Corrêa. Porque ano passado ele perdeu para o Sampaio no segundo turno, por 1-0 em São Luís. Tomou 3 no primeiro turno esse ano e tomou 3 agora em casa, nesse jogo de hoje. Ô, Led, a gente está vendo os gols aí. Eu queria principalmente que Ricardinho e Thiago Neves opinassem, porque, para mim, o Thiago Rodrigues falhou em 2 gols, no primeiro e no terceiro. Eram bolas defensáveis. O chute do Pará, por exemplo, eu achei que ele estava muito mal colocado, o chute teoricamente no canto dele. E no terceiro gol, a cabeçada passa em cima da mão dele. Achei que foi braço curto. Ali, como diz na gíria do futebol, não sei se vocês concordam. Mas ali falhou o Edmar também, né? Também do Edmar, porque o Joécio ganha do Edmar de cabeça. Mas eu achei que o Thiago Rodrigues, que acabou até sendo vaiado pela torcida ao longo do jogo, falhou no primeiro e no terceiro gols. O que você achou? Começa com o Thiago Neves. Eu acho no primeiro, eu acho que ele estava se posicionando ainda, ele não esperava que o Pará, né, chutasse ali de fora da área. Dá para ver que ele até dá um pulinho antes e a bola já está indo em direção ao gol. Então pode ter sido ali um erro de posicionamento, ele não... Na minha visão foi essa, né, que ele não acreditava que o Pará fosse chutar aquela bola, acho que ele achou que ele ia dar mais uma ajeitada. E no terceiro, acho que ali é muito em cima também, ali foram vários erros, bater o escanteio curto. Cima dele, não? No final do jogo, uma bola que ali joga a bola dentro da área, tudo pode acontecer, como aconteceu, né? E é muito perto também. Ali uma cabeçada ali, pode ter falhado, mas também é difícil. Esse terceiro gol é difícil botar na conta dele. Quando não estava em velocidade, Felipe, Oi? Ele tinha que ter um pouco mais de tempo de reação. Eu achei que ele a bola com muita velocidade, a bola né, cara? perto. Não sei, qual a sua impressão, Ricardinho? Eu achei que o primeiro gol, ele não esperava o chute do Pará, que foi um bom chute. A bola passa no meio das pernas. Olha o primeiro gol, a gente vai mostrar de novo, Ricardinho, para você ver lá. No meio das pernas do Bosa, do zagueiro, né? E surpreende ele. Eu acho que quando o Thiago vê a bola, ele vê a saída da bola, primeiro que ele não vê a saída, ele vê a batida. Quando ele vê a bola, que ele não esperava, a bola já tinha passado no meio das pernas do Bosa. E aí o tempo de reação, esse tempo de reação com a bola foi forte, ele não conseguiu fazer. Por isso que ele não conseguiu chegar na bola. Talvez seja um pequeno erro dele. Olha, eu vou te falar que, assim, eu prefiro dar mais mérito para a batida do Pará, que aquela bola não é simples, a gente está vendo aí, ó. A batida dele seca, sabe aquela batidinha seca que ninguém espera? Achei que ele estava muito para a esquerda no mas gol, na hora do eu achei chute. que ele não viu a bola sair. O jogador do Vasco tira a visão dele da saída da bola. É o que eu achei. E no terceiro gol, a gente vê geralmente em câmera lenta, né, a jogada. Porque, primeiro,
o zagueiro ganha do Edmar na cabeçada, a bola chega a bater no Edmar, ela raspa Isso, nele, raspa na e cabeça a velocidade da bola podia defender, talvez se a reação dele fosse mais rápida, acho que poderia defender essa terceira mais do que a primeira para mim. Por Ou mais seja, que eu tô seja sozinho, mais é longe. isso? Vocês me deixaram sozinho. Não, eu acho que eu tô com Hã? você, eu tô com você. Tá comigo, PVC? Eu acho que ele falou nas Pô, duas. parceria é isso. Eu acho que Obrigado. ele falou nas duas. Agora, no fundo, nós estamos falando de uma situação que é a seguinte. O Vasco, a gente sabe que o Vasco tem jogadores que podem funcionar no ano que vem. Vamos imaginar que suba amanhã, tá? O melhor cenário para o Vasco hoje qual é? O Ituano empata com o Londrina, o Sport empata com o Operário. O Esteirotadê arrumou uma confusão, hein? A tendência é o Vasco não ganhar os pontos, mas o fato de não ter tido o julgamento essa semana, jogou o julgamento para a semana que vem. Bom detalhe. Se o Sport ganhar amanhã, fica tudo para o tribunal na terça-feira. Sim. Que provavelmente na terça-feira vai ser o julgamento de Vasco e Sport para saber se o Sport perde os pontos ou não perde os pontos. E aí o Vasco pode subir no tribunal. Acho que não vai acontecer, porque a tendência é os pontos ficarem com um empate por 1-1 e um ponto para cada lado distribuídos, como foi no gramado. Mas, de qualquer maneira, ficou a confusão para a semana que vem. O que eu acho que fica dessa história do Thiago é que a gente sabe que Thiago, que Léo Matos, que Anderson Conceição, que Edmar, não são jogadores... Nenê, o Nenê, com todo o respeito ao Nenê, é para agradecer e tudo que ele fez pelo Vasco, mas são jogadores que não vão ficar no ano que vem se o Vasco subir. E o melhor cenário, repito, é o Vasco subir amanhã, se o Ituano empatar com o Londrina e o Sport empatar com o Operário. E aí o Vasco vai ter que ter muito cuidado na formação dos jogadores. O Don Dransfield, que é o que foi diretor de planejamento do Manchester City por 10 anos e é diretor de planejamento da 777, já falou que o futuro do Vasco está nas divisões de base, mas vai ter investimento em contratações. Claro, estamos traçando o cenário de o Vasco subir. Com duas hipóteses, subir amanhã com 2 empates de Sport e de Ituano, ou subir não perdendo para o Ituano na última rodada. Eu acho que o Vasco sobe. Só lembrando que se o Ituano ganhar amanhã, é confronto direto. É. Sábado que vem, Sim, Itu. em Itu. O Vasco jogando pelo empate. O Vasco jogando pelo empate. Então, o torcedor do Vasco tem que torcer muito pelo Londrina. O Londrina ainda fica com chance se ganhar os 2 jogos e o Vasco perder em Itu. Só que a diferença do saldo de gols é muito grande. É grande. Muito Precisaria grande. de um milagre aí. Exatamente. De qualquer forma, tem que se equilibrar depois desse resultado. Esse resultado para o Vasco, dentro de casa, da forma com que foi vamos dizer assim, um soco duro. Né? Independentemente do resultado, porque vai ter a última rodada. Lógico. Não, foi um nocaute. Se o Ituano empatar amanhã, e o Sport, ótimo, já resolve o problema. Se passar a última rodada, o Vasco vai ter que se equilibrar muito para essa última rodada. Emocionalmente, né? Devido ao... Emocionalmente. Emocionalmente. Porque, lógico, isso aí afetou a todos, né? É uma situação, a circunstância, a derrota do jeito que ela aconteceu, afetou a todos. O que é que você faria se você visse o jogo terminando e um companheiro teu rezando no gramado? Antes de terminar. Não, primeiro levantar ele, né? Você tem que levantar ele, porque assim, é a questão emocional mesmo, PVC, Sim. sabe? É de equilíbrio emocional, Sim, porque claro. assim, cada um tem a sua fé, cada um tem o seu momento de oração, mas você tem que saber o momento de fazer isso, né? Claro. Entendeu? Porque Ninguém é culpado é o de que ter você fé. passa para fora, é o que você passa para exatamente. fora. Não é você não ter fé, mas é o que você passa para fora. O que você tem que passar para fora? Eu estou aqui concentrado no jogo. A hora que acabar o jogo, no meu momento, cada um faz a sua oração, cada um tem a sua fé. Claro. Mas ali não, né? Ali é uma circunstância de atenção, entendeu? De você estar preparado para executar, para você poder ter a sua performance, o teu desempenho. É aquilo ali que vai fazer com que você seja feliz ou não, entendeu? E não essa situação... Você tem que tentar controlar o que é controlável, né? Porque tem algumas Exatamente. coisas que fogem... Só para deixar claro, assim, o PEC não tem culpa de ele estar emocionalmente desestabilizado. Toda a fé é o respeito pela fé dele. Lógico. Agora, é que é anormal o jogador estar rezando no final do jogo porque demonstra o desequilíbrio emocional.